Olá, eu resolvi fazer um comentário para que ele seja atual a respeito de notícia agora do fim de semana que passou e que eu pensei, eu digo que isso é uma coisa polêmica, não deveria ser polêmica nenhuma. Eu estou aqui para comentar o anúncio de um programa de formação de trainees, de preparação de pessoas para ocupar funções de relevância numa empresa que é uma empresa notória no mercado brasileiro, que é Magazine Luiza, né? O que acontece? O Magazine Luiza anuncia um, um programa de trainees para o ano de 2021 e, nesse próximo ano, 2021, será um programa dedicado exclusivamente a negros. E aí, é, reações. E vejam, isso nem chega a ser algo inédito, né? Diversas empresas no Brasil já têm alguns programas, por exemplo, de estágio, de estagiários dedicados a jovens negros. E isso visando a quê? Visando a inclusão, né, dessas pessoas no mercado, né? Pessoas, e aí vamos começar a análise, pessoas que historicamente estiveram à margem do mercado, estiveram e continuam sendo sempre de alguma maneira discriminados. Não pela formalidade legal, porque a nossa formalidade, a nossa lei, a Constituição, as leis trabalhistas, as leis penais, todas elas coíbem, né? Proíbem, e até no nível do direito penal, né? Que haja discriminação racial ou discriminação de gênero. No entanto, nós sabemos como funciona a sociedade. E aí começa a nossa análise, né? A sociedade, ela é, sim, ela é racista, ela discrimina as mulheres, discrimina a comunidade LGBT, né? Ela discrimina jovem, né? Discrimina idoso, né? E é por isso que existe todo um arcabouço do direito, não apenas para coibir a discriminação, mas para propiciar que essas camadas da sociedade, né, esses grupos que são discriminados, que são permanentemente violados em seus direitos, tenham a possibilidade de participar ou mesmo de ascender socialmente. No caso do Magazine Luiza, como eu disse no começo, não deveria ser um tema polêmico. Deveria ser um tema, é, se nós estivéssemos imbuídos, né, de um espírito constitucional, de um espírito democrático, deveria ser essa iniciativa dessa empresa deveria ser razão para aplausos, né? Para elogios. E por quê? Porque, em primeiro lugar, né, o reconhecimento histórico de que há grupos sociais discriminados é uma conquista do nosso direito. É uma conquista do nosso direito constitucional, é uma conquista que está
que está sedimentada na Constituição de 1988. Né? A Constituição, portanto, veicula essa igualdade formal e todos nós na sociedade temos de estar empenhados a todo momento para concretizar o direito formal. Nesse ambiente, uma empresa que reconhece, vejam que a empresa reconhece isso em si mesma, reconhece que tem um percentual, né, abaixo de 20% de participação de empregados negros em funções de chefia de liderança dentro da empresa. E ao reconhecer isso, e aí primeiro ponto muito positivo a registrar na conduta da empresa, a empresa que reconhece que está agindo em desconformidade com a lei, com a Constituição, com o direito internacional e define, né, de um modo, eu digo, de autorregulação, define que precisa corrigir isso. O que há de mais nobre, senão uma pessoa, e aqui estamos nos referindo a uma pessoa jurídica, reconhecer que está se conduzindo de modo inadequado e procurar construir uma nova realidade para si própria. Então, vejam, a situação atual que a empresa reconhece em si mesma é uma situação em desacordo com o direito. Né? Poderia a empresa, uma outra empresa agora, claro, né, sofrer inclusive uma fiscalização, né? Claro que isso dificilmente aconteceria, porque nós estaríamos, claro, enveredando por uma esfera de muita subjetividade. Né? Evidentemente, creio que a empresa não tenha agido dolosamente para chegar numa realidade em que ela tem 16%, salvo melhor memória, 16% apenas dos cargos de direção e chefia distribuídos a negros. Né? Mas vejam, está essa decisão da empresa conforme o direito? Evidentemente que sim. Notem que a discriminação, né, a definição, nós diríamos, legal de discriminação, né, é a discriminação contra quem historicamente, né, foi colocado numa posição de inferioridade, numa posição de desvantagem, né, dentro da sociedade. Então, a população negra, parda, que é a maioria representa a maioria do povo brasileiro, inegavelmente sofre discriminação. Essa discriminação, né, na qual muitos tentam, para usar a expressão atual, passar pano, é absolutamente evidente na sociedade. A gente pode dar vários exemplos. Né? Eu trabalho no Fórum Trabalhista, né? Eu trabalho com direito, esse ano estou completando 28 anos como bacharel em Direito, eu e toda a minha querida turma. Né? Na Faculdade de Direito, eu até fazendo matérias em outras unidades da minha universidade, até tive, mas na Faculdade de Direito,
da minha época, eu, por exemplo, não tive nenhum professor negro. A meritocracia, entre aspas, aí, que é exaltada por algumas pessoas, e seria a meritocracia representada na minha época por um difícil vestibular para ingressar na Universidade Federal do Amazonas. Essa meritocracia, né, possibilitava a entrada de negros na faculdade de Direito, em tese, mas quantos colegas negros eu tive na faculdade de Direito de 3 décadas atrás? Pouquíssimos. Né? Não vou arriscar um percentual, mas era pouquíssimo. Não tinha como eu contar 10%. Né? Como eu disse, eu trabalho no Fórum Trabalhista. Se eu for pensar em juízes, em servidores, servidores, naturalmente, em grande parte, ou a maioria, né, quase todos, aliás, concursados, advogados, não há. Não há uma quantidade visível dentre esses profissionais que sejam negros. Sabe em que parcela da comunidade que trabalha no fórum você vai encontrar negros? Nas funções mais subalternas. Dentre os auxiliares de serviços gerais, as pessoas que trabalham na limpeza, você vai encontrar negros. Nos presídios de Manaus ou de qualquer grande cidade brasileira, vou fazer a pergunta inversa. Qual é o percentual de brancos? Aí, na estatística dos detentos, você tem uma maioria negra. E como é que essa sociedade diz que não tem discriminação? Como é que essa sociedade inventa a existência de um conceito de racismo reverso? Quem inventou essa, desculpa a expressão, essa idiotice de racismo reverso? Onde existe isso? Então, primeira definição que nós temos de considerar do ponto de vista legal, e ela vem de uma convenção internacional, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Não é? É uma convenção que o Brasil, veja, né, que o Brasil ratificou em 1969. E aqui há duas definições essenciais. Para a Convenção, discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Aí diga, professor Jeff, então fazer um ano de seleção só de negros é discriminação, porque está se adotando um critério de seleção baseado na raça. Não. É preciso considerar o conceito de minoria à luz do direito internacional dos direitos humanos. Né? As minorias não são, por exemplo, minorias numéricas. Né? As mulheres não são minoria numérica, mas elas podem, a partir de um prisma de previsão
e de gozo de direitos ser considerados minorias, porque ao longo da trajetória de aplicação das leis, né, esse grupo, embora até numeroso, majoritário, como são os negros e pardos no Brasil também, apesar de mais numeroso, é um grupo social que é minoritário do ponto de vista do acesso ao direito. E assim, historicamente, tem sido os negros brasileiros, as mulheres brasileiras, né? Então, um ano de seleção de trainees apenas dentre negros não é discriminação racial. É, do ponto de vista do direito internacional, dos direitos humanos, e essa camada de direito que pertence ao nosso direito interno, né, por incorporação constitucional, um ano de seleção apenas de trainees negros é, na verdade, um instrumento legal para compensar a discriminação racial. Portanto, é um conceito diferente. É um conceito, inclusive, que se chama de discriminação positiva e que é admitida pelo direito e deve ser incentivada. Não serão, está na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de discriminação racial, não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados seus objetivos. Então, aqui a ideia é de que são medidas especiais, são medidas que não são permanentes. Então, veja, o anúncio do Magazine Luiza é para 2021. Em 2021, adota essa empresa uma, uma política de inclusão. Aqui é uma discriminação, como dizem os doutrinadores, uma discriminação positiva para reduzir o gap, reduzir essa diferença abissal que há na participação de negros e não negros dentro da empresa. Então, isso não é discriminação racial, não existe legalmente o que esses três loucados andam dizendo por aí de racismo reverso. Não existe. Não é? O que há aqui, repito, é uma política de emancipação, uma política de redução de desigualdade. A desigualdade que há, a desigualdade que é real, é presente. Né? E ainda um registro de que, fazendo isso, essa empresa, né, ainda está aplicando, em termos concretos, um, digamos, um princípio, não é? Um postulado dos direitos humanos no plano internacional, que é o da eficácia horizontal dos direitos humanos. Porque não é só o Estado, nos concursos públicos, que deve, por exemplo, adotar cotas para portadores de necessidades especiais, de deficiências, para negros, para, para, para índios. Não é só o Estado. As pessoas de direito privado
físicas, jurídicas, também devem observar a disciplina dos direitos humanos fundamentais. É o que se chama, repito, a eficácia dos direitos fundamentais no nível horizontal. A eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais. Então, a conduta da empresa é irrepreensível e deve-se elogiar a coragem, a criatividade, primeiro, a de reconhecer que o problema existe, de não escamotear, não fazer de conta que está tudo bem. Que, aliás, nós temos de nos cansar dessa história de que está tudo bem. Está tudo bem no Brasil, com 136 mil mortos. Está tudo bem no Brasil. Né? O Pantanal não está queimando. A Amazônia não está queimando. Né? É tudo invenção de ONG. Né? Não está acontecendo nada demais no Brasil. Então, parabéns para quem resolveu aplicar a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas da discriminação racial. Quero lembrar que esse conceito de discriminação positiva, né, também nós encontramos na Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, as políticas que visam a também incrementar o acesso, a participação das mulheres na política e no mercado de trabalho, e hoje mesmo já palpitaram notícias de que há empresas que, assim como o Magazine Luiza está fazendo em relação a negros, há empresas que também estão, e até acho que algumas já aproveitando a ideia, fazendo a promoção de seleções de estagiários, de trainees, apenas mulheres. Né? Porque é ridículo no Brasil o que se faz também com as mulheres no mercado de trabalho, tanto na distribuição de funções de liderança e de chefia, como na desigualdade salarial, no bastante comentado gender gap. Né? A diferença que há entre o que homens e mulheres ganham pelo mesmo trabalho, ou ainda, né, porque esse é um país racista, misógino, machista, né, as diferenças ainda prevalentes no nosso país, quanto, por exemplo, ao número de horas que mulheres e homens dedicam ao trabalho doméstico, ao trabalho de fazer a comida, lavar a louça, botar roupa para lavar, né? Trocar fralda de filho, né? Acompanhar os filhos nos seus compromissos escolares. Né? E as mulheres ainda trabalham muito mais do que os homens. Né? Nós temos uma sociedade muito desigual nesse sentido também, que ainda impõe às mulheres essa jornada excessiva, e isso às vezes incomoda pelo discurso muitas vezes conformado, né, das pessoas. Porque a mulher tem uma dupla jornada, etc. Tem mesmo, mas isso não deveria ser uma desculpa para a gente ficar conformado. Né? Isso deveria ser uma chamada de atenção permanente, né, para a obtenção de mais igualdade. Né? Então, para concluir, essa história do Magazine Luiza não deveria ter polêmica nenhuma. Né? Racismo reverso é uma idiotice, é um conceito absolutamente idiota, né? De perguntar, e se fosse o contrário? O contrário já foi a história inteira do Brasil. O contrário de só branco ter acesso, de só homem ter vantagem, isso já é a história. Né?
É porque eu vou lembrando de várias coisas. É tipo a história assim, está difícil ser hétero no Brasil. Que difícil ser hétero? Ser hétero nunca foi, nunca é difícil. Difícil é enfrentar o preconceito dos não héteros, né? Esse preconceito que está no discurso aí até da impressionante isso, né? Que está nas entrelinhas do discurso até da ministra dos Direitos Humanos, né? Que está no discurso cafajeste do presidente da República, né? Sempre que se refere, né, a, a, a quem é LGBT, sempre se refere com, com deselegância, né? Deselegância até muito elegante, né? Vamos dizer, com grosseria, né? Enfim, o normal, e se fosse o contrário é o que sempre houve. Né? Então, é absolutamente acertado do ponto de vista do direito internacional, também das regras da Organização Internacional do Trabalho, que busca em todo o mundo, não é? Um modelo em que haja mais igualdade no acesso ao trabalho e igualdade no trabalho, está de acordo com o direito constitucional brasileiro, está de acordo com as possibilidades de discriminações positivas que existem no nosso direito, né? Então não há nada a censurar, só há a louvar, né? E é isso, né? uma, um bom exemplo de como se pode aplicar na prática direito constitucional, de como se pode aplicar na prática, ou se podem aplicar na prática, direitos humanos fundamentais. Obrigado.